Boa tarde, galera. Tudo bem com vocês? Bom, o professor Chile falando aqui mais uma vez, aula de física hoje, não é? E a gente falando aqui para estudantes de segundo ano ou segunda série do ensino médio, para a CEDUC, no caso aqui CEP 130, e nós vamos hoje dar continuidade à matéria que a gente começou a semana anterior, falando aí, usando a apostila da Aplix, é claro, e hoje nós falaremos aí da definição de calor, um pouquinho sobre essa forma de energia tão importante e tão comum no meio de nós, tá bom? Então, pegar o material, abrir a apostila e já sabe, Bora para a aula. Muito bem, pessoal, aqui usando a apostila da CEDUC como que está disponível na Aplix, no aplicativo que a CEDUC usa para regular a nossa presença, oferecer o material, e aí você encontra lá na apostila do segundo ano, volume número 1, na página 7, onde começa exatamente a definição do que vem a ser calor. Então ele diz aqui que calor representa energia térmica em trânsito, como está escrito aqui, e pode ser verificada a princípio de duas formas. A forma que ele coloca aqui é a forma do calor sensível, é uma dessas duas formas. E o que é o calor sensível? O calor sensível é aquela forma de calor, ou o tipo de calor, que quando é trocado entre os corpos, tem como produção de efeito apenas a mudança de sua temperatura. Ou seja, o corpo liberou calor, a temperatura cai. O corpo recebeu calor, a temperatura sobe. Isso é calor sensível. Não é o único efeito das trocas de calor, mas toda vez que as trocas de calor gerarem esse efeito, aí o calor trocado é classificado como calor sensível. Muito bem? A quantidade de calor que é trocada é também de importância aqui, porque em física a gente não se limita apenas às explicações em forma de texto, A gente também descreve o universo matematicamente falando. E por isso a gente se preocupa com essa coisinha aqui, que é a quantidade de calor trocado entre os corpos. E isso que é importante também. Você está falando de calor, e o calor é trocado entre corpos que têm diferentes temperaturas, como diz aqui. Não esqueça disso. Quem tem maior temperatura tem uma quantidade maior de energia, libera calor. E quem tem menor temperatura tem uma quantidade menor de energia e por isso recebe calor. Beleza? Então, essa quantidade de calor, que é o calor sensível, pode ser calculada a partir de uma equação bastante simples que encontra-se na página seguinte, que é essa daqui. Olha só. A figura mostrada aqui na fórmula, que é basicamente esta equaçãozinha aqui, tá bom? Ela representa a forma que se usa mais comumente para calcular a quantidade de calor trocado entre corpos que sofrem apenas mudança de temperatura, tá bom? Que representa a quantidade de calor. Aqui está dizendo que está medindo em calorias ou joules. Já a gente vai falar sobre isso, porque infelizmente o material da CEDUC não fala tanto sobre isso, e isso é importante. M é o valor da massa, que normalmente é medido em gramas ou em quilogramas. C é o valor do calor específico, que tem essa unidade medida em roladonas aqui, calorias por grama grau Celsius, ou calorias, ou joule, por quilograma Kelvin, Está enrolado essa unidade de medida, Mas eu vou explicar porque tem isso aí, que infelizmente também o material não explica muito bem esse caso. E aqui nós temos a variação de temperatura, ΔT, que normalmente é o que nós calculamos, nós determinamos quando a temperatura aumentar ou subir. Se a temperatura baixou de 20 para 15 graus, a variação de temperatura foi 5. Se a temperatura aumentou de 28 para 38 graus, a variação de temperatura foi 10. Então, assim, nesse valor aqui de variação de temperatura, não tem muito mistério, tá bom? E nessa fórmula aqui, como está destacado aqui, é importante destacar a grandeza que é chamada calor específico. Esse carinha aqui. O calor específico, como diz aqui, é uma característica da substância normalmente, Substâncias diferentes têm calores específicos diferentes, E ela representa, a quantidade de energia por grama ou por quilograma, que alguma substância precisa liberar, perder, ceder ou então absorver, para ter a temperatura variar em apenas 1 grau Celsius. Isso quer dizer que é a quantidade de energia suficiente para fazer 1 grama de substância
aumentar em 1 grau Celsius a temperatura, ou para fazer 1 quilograma da temperatura, aumentar em 1 Kelvin ou 1 grau Celsius, que é a mesma coisa, a sua temperatura. Tá? Isso dentro de condições normais de temperatura e pressão. Então, na página 8 dessa vez, ele nos introduz esse conceito de calor. Veja que o conceito de calor, da forma como a Seduc apresenta, fica meio solto. Já passamos, já foi, tá vendo? Assim, todas as substâncias, está vendo aqui? Estava aqui no meio da página 8. E aí, todas as substâncias que têm contato térmico estabelecido entre si tentam atingir o equilíbrio térmico. O que é uma coisa óbvia, né? A troca de calor só acontece para levar os corpos a atingir a mesma temperatura, que é a mesma quantidade de energia interna. Tá bom? E aí, essa coisa faz com que haja essa procura pelo equilíbrio que a natureza tem, faz com que haja uma tentativa de o equilíbrio ser atingido através do corpo com maior energia liberar um pouquinho, ou o cara com menor energia absorver um pouquinho. Tá? Isso que nós falamos ali, incluindo esta fórmula aqui, é para o calor sensível. É uma das formas de calor trocado. A outra forma de calor trocado é o calor latente. E qual é a diferença? Enquanto o calor sensível produz mudança de temperatura, o calor latente é a quantidade de calor que produz mudança no seu estado físico. Isso quer dizer que a mudança de estado físico é uma consequência da troca de calor. Então, substâncias que estão mudando o estado físico, e aí tem que lembrar os nomes, né? Fusão de sólido para líquido, vaporização de líquido para gasoso, condensação de gasoso para líquido e solidificação de líquido para sólido. Sublimação, quando é entre os estados gasoso e sólido diretamente. Tá? Então, essas substâncias, para sofrerem esses processos, precisam trocar calor. Okay? E quando troca calor e esse processo acontece dessa maneira, o que acontece? Acontece que os carinhas ali estão trocando calor latente. Beleza, pessoal? Ok. Então, nesse caso aqui, calor latente é a quantidade de calor que produz mudança do estado físico da substância. Tá? Muito bem. Essas mudanças acontecem normalmente com temperatura constante. O que significa isso aqui? Quer dizer que quando acontece calor latente, não acontece calor sensível ao mesmo tempo. Ou seja, ou a substância muda de estado físico, ou sofre variação de temperatura. Não acontecem as duas coisas ao mesmo tempo. Pode acontecer uma e depois a outra, mas as duas coisas ao mesmo tempo não pode acontecer. Então, a mudança de estado físico acontece para substâncias simples com temperaturas constantes. Tá? E essa temperatura depende das condições do ambiente, pressão, essas coisas. Tá? É possível que toda a energia trocada, nesse caso, esteja sendo usada para quê? Para reconfigurar a ligação entre as moléculas. Por isso que a temperatura não muda. Tá? Porque a configuração da ligação entre as moléculas é refeita através dessa liberação ou dessa absorção de energia. E aí toda a energia que entra e que sai faz essa mudança, faz com que o corpo mude de estado físico e não de temperatura. Tá bom? A temperatura então permanece fixa. Ok? Aqui tem na página 8, no comecinho, a equação para você calcular a quantidade de calor latente. Tá? Essa quantidade de calor latente depende do valor da massa, que é o valor de M, tá bom? E depende de uma característica de cada substância, que é esse valor de L aqui, calor latente específico da mudança de estado. Tá bom? O calor específico da mudança de estado, o calor latente da mudança de estado, que é o melhor nome para mim, na minha opinião, que é o melhor nome para essa grandeza, calor latente de mudança de estado. Esse valor é um valor que depende do processo de mudança de estado e também depende da substância. Então, se você mudar a substância, muda o valor. Se você mantiver a substância, mas mudar o processo de mudança de estado, né, for alterado, aí também muda-se o valor aqui. Então, para fusão, que é a passagem entre sólido e líquido, o valor de L é 1. Para a mesma substância, o valor de L para vaporização, que é a passagem de líquido para gasoso, é um outro valor. Tá bom?
Aqui no finalzinho da página 8, não. Comecinho da página 9 é onde está essa forma. E aqui na página 9 tem esse quadrinho que eu vou dar uma subida ali. Tá aí o quadrinho, tá? Que compara a questão das formas ou dos tipos de calor, tá? Então, calor sensível, a mudança de temperatura, calor latente, a mudança de estado físico. Para nós aqui do quadro, a figura fica meio distorcida, porque eu aumentei, né? Aí as letras ficam meio borradas e tal. Na página que é 9 do material de vocês, essas letras se encontram mais bem definidas, tá? Então aqui nós temos a quantidade de calor recebido ou liberado, tem a massa, calor específico e tal. E aqui a quantidade de calor recebido ou liberado, tem a massa do calor latente. Uma coisa que eu gostaria de fazer, se vocês me derem licença, é explicar um pouco mais a fundo isso, porque o problema é que a apostila que o Estado proporciona, até nos obriga a usar, ela é muito básica e contém até algumas coisas que poderiam ser mais valorizadas, só que não valoriza, e outras coisas que estão erradas. Não é o caso aqui, não houve erro, tá? Mas eu vou dar uma aprofundada aqui apenas para explicar algumas coisas que incluem, por exemplo, essa questão das unidades medidas. Então eu vou mudar o slide aqui para a gente poder se aprofundar um pouquinho nesse assunto. Então, rapidinho, se não nos demorar muito, vamos aqui a eu assisti um pouco mais aprofundado essa questão da termologia na calorimetria, usando aqui alguns slides alternativos que a gente construiu ao longo desse período dando aula de física, tá? Então, só lembrando, tá? Calor sensível provoca mudança de temperatura, calor latente provoca mudança de estado físico. Uma coisa que sua apostila não discutiu ali foi a questão das unidades de medida. Os caras simplesmente jogaram as unidades de medida ali e aceita se você quiser, mas tem que ser falado uma coisa aí. A unidade de medida de calor, ela precisou ser mudada com o passar do tempo, tá? A energia para o pessoal que estudava mecânica, os movimentos, era medida em joules. Já por questões históricas, a unidade de medida do calor, estudado pelos caras que também propuseram que o calor seria uma forma de energia, mas outra forma, era a caloria, tá? Então, tinha esses dois grupos na física. O que estudava energia na forma mecânica, mediu energia em valores medidos em joule, e o pessoal que estudava energia térmica usava valores medidos em calorias, tá? Agora, precisou-se fazer uma adequação nisso aí, e a adequação foi feita pelo próprio James Prescott Joule, através de uma máquina que ficou conhecida como um experimento da equivalência mecânica do calor, tá? Então a maquininha aqui, ó, através da energia mecânica dos pezinhos aqui, movimentava a pazinha, o termômetro verificava qual era a temperatura aqui, aumentando, diminuindo, e aí você podia ver qual era a queda, ou seja, a energia mecânica, e qual era o aumento de temperatura. E esse experimento conduziu a equação que nós temos hoje para converter calorias em joules, tá? Então, graças a esse experimento, você ficou conhecendo que uma caloria vale aproximadamente 4,186 joules, o que é uma aproximação muito boa realmente, tá? Tanto que até hoje não se muda esse valor aí, tá bom? O que nós temos aqui hoje é uma forma muitas vezes usada, arredondada. Alguns livros, principalmente de física, gostam de usar 4,2 ao invés de 4,186. E outros chegam a usar até mesmo o valor 4 redondo, tá? Então, basicamente, essa invenção e essa experiência de Joule permitiu que mecanicistas e termologistas tivessem aí uma única unidade de medida para expressar o valor da energia. Entretanto, hoje, o termo caloria assume uma conotação diferente, tá? Que é a dos alimentos e as dos exercícios físicos. Entretanto, essa caloria é um pouquinho diferente, tá? A caloria usada aqui para expressar o valor energético dos alimentos e também dos exercícios é, na verdade, um kcal, que é quilocaloria, também chamado de grande caloria, tá vendo? Então aqui é kcal, K significa 1000. Então, na verdade, a caloria dos alimentos significa 1000 vezes o valor da caloria que os termologistas desenvolveram lá para fazer a sua unidade de medida de energia naquela época, tá bom? Então, a caloria que a gente usa nos cálculos é CAL, a caloria que o pessoal da nutrição, da educação física e até os curiosos usam
para os alimentos e para as atividades físicas é a quilocaloria. Tem essa relação matemática aqui, porque em física K significa 1000. Ok? Então cuidado para você não confundir uma coisa com a outra aí. Uma outra coisa que a apostila nos explica muito bem é a questão do calor específico. Tá? Então por aqui, por exemplo, olha esse número, 0,5 quilocalorias. Se você aquecer um certo sólido, 1 grama, né, até essa temperatura passar de 26 para 27 graus Celsius, você vai necessitar uma quantidade de 0,5 calorias. Ou seja, esse sólido vai ter um calor específico de 0,5 calorias para 1 grama elevado de temperatura 1 grau Celsius, ou C igual a 0,5 calorias gramas graus Celsius. Tá? Para eu fazer essa conta, olha o que ele fez. Caloria é o valor da quantidade de calor. Grama é a quantidade de massa. Grau Celsius é a quantidade, a variação de temperatura. Então, na verdade, o calor específico eu calculo dessa maneira aqui. E isso vai gerar esta equação, que é exatamente a mesma que a gente viu ali até agora no calor sensível, só que manipulada para dar o resultado do calor específico, ao invés de dar o resultado da quantidade de calor. Então é a mesma fórmula, só que um pouquinho mexida para dar um resultado que para nós é proveitoso em algumas situações. A questão do calor específico da substância influencia em muitos sistemas. Um que a gente pode citar é a troca de calor no deserto, principalmente no deserto que faz fronteira com o mar, como é o caso do deserto do Saara, ou até os lençóis maranhenses, no Maranhão, que são dunas e a água do mar aberta. Tá? Mar aberto mesmo, né? Parecido com o que a gente encontra entre Arraial do Cabo e Cabo Frio também. Bom, então, aqui no deserto durante o dia, a temperatura atinge valores muito elevados na areia. Por quê? Porque a areia ela se aquece fácil. A situação se inverte durante a noite, a temperatura na superfície da areia são muito baixas, porque a areia também perde calor muito fácil. Tá? A explicação dessa variação encontra-se na análise do calor específico. A areia do deserto tem calor específico muito pequeno, o que faz com que ela se aqueça muito facilmente quando recebe calor e se esfrie muito rapidamente quando libera calor. Ou seja, uma substância com calor específico pequeno, quando troca calor, sua temperatura varia rapidamente. Uma substância com calor específico grande, quando recebe calor, a sua temperatura varia lentamente. Para ilustrar um pouco melhor ainda, tem aqui o calor específico de alguns corpos, de algumas substâncias, na verdade. Tá? Então veja que a água tem calor específico 1. Entre todos que está aqui, é o maior valor. Então, entre todas as substâncias que estão aqui, a água é aquela que, quando troca calor, sua temperatura varia mais lentamente. Tá? Compara, por exemplo, quando o cobre, que é 0,09, ou até quando o ouro, que é 0,03. São muito pequenos. Então, tanto o ouro quanto o cobre, ao receberem calor, ou liberarem calor, se esquentam ou se esfriam muito rapidamente. Muito fácil. Tá? E aí nós soltamos aquela equação fundamental da calorimetria, quantidade de uma massa, calor específico, variação de temperatura. Aqui numa explicação, mas naquela hora deu para explicar bem com aquilo que a apostila do Aplique-se colocou para nós ali. Então não vejo necessidade de falar mais, a não ser das unidades medidas. Tá? Então aqui, massa medida em gramas, calor específico medido em calorias, gramas graus Celsius, temperatura medida em graus Celsius e a quantidade de calor vai ser automaticamente medida em calorias.